Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje é dia 8 de agosto, uma segunda-feira, então antes de começar com o quadro que vem por aí, vamos falar alguma coisa a respeito do dia de hoje. Não exatamente a respeito de hoje, mas uma constatação que eu fiz um estudinho, quis brincar de cabeça de planilha e fiz um levantamento do preço do diesel no varejo aqui no Brasil em comparação com os parâmetros que pelo menos a Agência Nacional do Petróleo estabelece para reajuste dos combustíveis aqui no país, que é a cotação do petróleo no mercado internacional, além da questão cambial, a oscilação do dólar em relação ao real. E olha só que encontrei no gráfico que está aí na frente. O preço do diesel é representado pela linha verde e vocês podem observar que a partir de meados de 2020, aquele auge da pandemia, a relação entre diesel, dólar e preço do petróleo começou a disparar em desvantagem para o diesel. O diesel começou a ficar mais caro e simplesmente os critérios que definiam o reajuste desse combustível, que é a variação do dólar e variação do petróleo, parece que ficou meio de lado, porque se fosse assim, essa linha verde estaria entre a linha cinza, que é o índice do dólar médio mensal, e a alaranjada, que é exatamente o preço do petróleo Brent. E olha só, deu uma disparada, uma quedinha aqui nos primeiros dias de agosto, mas pelos cálculos que eu fiz, o preço do diesel S10 agora nos primeiros 8 dias de agosto está em torno de 25% mais caro do que deveria estar, segundo esse critério. Pela média que eu coletei no varejo, esse combustível está em torno de R$ 7,51 em termos, como eu falei, médios no Brasil. E segundo esse critério, deveria estar hoje R$ 6. Lembrando que nesses R$ 6 eu não agreguei nenhuma redução tributária ou qualquer tendência que nós estamos vendo muito claramente, tanto do dólar como do petróleo cair de cotação no mercado internacional. Então, pessoal, causa estranheza realmente, em primeiro lugar, um preço tão caro para o diesel e, em segundo lugar, que não é muito comum, como nós estamos observando nas últimas semanas ou meses, esse combustível está mais caro que a gasolina nos postos. Claro, deve haver algum fenômeno internacional, provavelmente relacionado à guerra entre Rússia e Ucrânia, que está fazendo o diesel assumir um valor diferenciado no mercado internacional. Mas eu diria, critério é critério. E o critério para definir o preço dos combustíveis aqui no Brasil, segundo as regras estabelecidas ainda no governo Temer, é, em primeiro lugar, variação cambial que está caindo e, em segundo lugar, preço, cotação internacional do petróleo, que também está caindo. E nesse sentido, sim, a Petrobras está tendo um bom lucro com esse periodinho aí que está cobrando a maior dos caminhoneiros e das indústrias, esse combustível que é o mais importante para a logística brasileira. Hora de protestar. E agora, iniciando o quadro que vem por aí, amanhã, terça-feira, é um dia importantíssimo, porque vai sair o Índice de Preços ao Consumidor amplo, o IPCA do IBGE. A previsão dos analistas de plantão é uma retração, uma deflação de 0,65%. Isso em função da plena redução dos combustíveis no varejo, a partir da diminuição do ICMS incidente sobre o combustível, que foi definido em junho e que entrou plenamente em vigor agora no mês passado, em julho. Vou falar o seguinte, gente, acho que uma redução da inflação de 0,65% só em função desse aspecto é muito. Acho que a inflação cai, deve ser negativa, mas cai um pouquinho menos. Deve cair entre 0,2%, 0,3% ou no máximo 0,4%. E essa diminuição de 0,65%, a meu ver, é um exagero e vai ser uma boa notícia se realmente for confirmado, mas acho que não vai ser tanto assim. Como eu falei, entre 0,2% e 0,4% de deflação em julho. Já na quarta-feira, o dia vai ser de divulgação também pelo IBGE, que vai trabalhar muito essa semana, do índice de vendas físicas do varejo. Em maio, depois de 3 meses consecutivos de crescimento do indicador, foi registrada uma queda de 0,73%. Isso, como apontei na análise do mês passado, foi em função da alta da Selic, cerceando o consumo de bens duráveis,
a despeito dos produtos de consumo mais imediato continuarem crescendo. A realidade dos dados de junho não devem ser diferentes. Pode até ser que o indicador do varejo de junho tenha um pequeno crescimento. Eu observei uma reação na produção de veículos nesse mês, que certamente vai impactar o resultado final, mas se crescer vai ser muito pouco. Vai ser mantido aquela dinâmica. Consumo de bens não duráveis deve continuar crescendo, enquanto os produtos que necessitam de um financiamento de mais longo prazo, como os próprios veículos, mas aqui cabe uma reversão pela queda do IPI, não sei se vai chegar a reverter, mas a negatividade deve diminuir, além de artigos de consumo pessoal e outras coisas eletroeletrônicos que demandam financiamento no carnê ou no cartão de crédito para quem quer comprar, esses produtos tendem a continuar em queda pela alta da Selic, que inclusive aumentou para 13,75% na semana passada. Isso eu nem vou comentar porque é um absurdo mesmo. E na quinta-feira, também pelo IBGE, vai ser divulgado o volume dos serviços aqui no Brasil em junho. Esse setor da economia vai continuar liderando o crescimento econômico brasileiro. Em relação a maio, havia projetado no mês passado um crescimento abaixo do que realmente foi. Eu imaginava que iria ser 6% e repetiu o crescimento de abril. Em maio foi 9,2%. Agora em junho, eu acho que deve pelo menos atingir o patamar de 6 a 8%. Se for acima, é uma bela surpresa. A favor de um crescimento mais acelerado, nós temos o quê? A continuidade da alta da empregabilidade do Brasil e a queda da taxa de desemprego. Contra também a questão dos juros mais elevados, cerceando o consumo e incentivando a poupança. Vamos ver no que dá. E finalmente, na sexta-feira, não há um dado realmente muito relevante a ter notícia em contrário aqui no Brasil, e o nosso destaque vai ser para a divulgação do PIB do segundo trimestre lá do Reino Unido. Por que tanta atenção para o Reino Unido? Primeiro, é uma economia importante. Em segundo lugar, esse país se separou da União Europeia recentemente e está tendo um desempenho econômico positivamente diferenciado do seu velho bloco. O crescimento anualizado no primeiro trimestre chegou a 8,7%. Eu não acredito que seja mantido isso, até em função dos impactos comerciais, industriais, da guerra da Rússia e da Ucrânia. Mas eu entendo que a economia do Reino Unido, pela dinâmica que está tendo, deve se manter pelo menos estável nesse segundo trimestre. No cômputo anualizado, deve persistir um crescimento ao redor de 4%. Gente, essas são as principais informações que vão acontecer no decorrer dessa semana, que eu queria compartilhar com vocês. E vamos sim ficar de olho na transformação dessas perspectivas em informações mais consolidadas, diríamos assim, mas também prestando atenção em tudo que acontece nesse nosso mundinho, não só na área econômica, mas também na área de tecnologia, ciência, cultura, enfim, política, é claro, enfim, tudo que seja importante para sinalizar as perspectivas do futuro aqui do Brasil e do mundo. Gente, então por hoje é isso. Agradeço a atenção de cada um de vocês, especialmente que assistiram até o final. Não se esqueçam, botando o like, compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos e inscrevam-se no canal, que ele está quase chegando no ponto de monetização. Novamente, muito obrigado pela atenção, um abraço em cada um de vocês, até breve, tchau.